Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta. E hoje eu trouxe aqui um tipo de vídeo diferente, mas que eu vou começar a fazer mais. Foi uma ideia que eu acho que vai ser da hora. O que vai ser essa série de vídeos, enfim, que eu vou trazer daqui pra frente? Começar a trazer, né? Não é uma coisa só pra agora, uma série curta. É uma coisa pra perdurar no canal. Vou pegar listas que não são minhas, listas que fizeram boa colocação em campeonatos grandes, e tentar conversar um pouco sobre o que o jogador estava pensando por colocar a carta XYZ, o que eu faria diferente, ou se esse deck só se encaixa porque o meta é esse, ou se é um deck viável independente do meta, e essas coisas do gênero. A ideia é fazer uma espécie de deck tech. Não vai ser exatamente uma deck tech, porque, na minha opinião, para você fazer uma deck tech, você precisa conseguir explicar toda a estrutura do baralho, por que o baralho foi pensado daquela forma, porque ele funciona daquela forma. Aqui, não necessariamente eu vou conseguir fazer isso, porque vão ter techs que vão ser muito específicas, que o jogador que ficou bem posicionado priorizou fazer uma coisa do que outra, mas às vezes foi muito mais do que, eu acho que as duas coisas dariam relativamente certo e eu preferi essa do que essa, porque, só se adequa mais ao meu estilo de jogo. Então, assim, é difícil tentar entender por que tudo tá da forma que tá, quando você olha uma deck tech de outra pessoa. Ao menos seja uma deck tech muito genérica, né, que todo mundo jogue mais ou menos da mesma forma, mas a ideia aqui é tentar fazer uma leitura dos decks e mostrar para vocês opções de decks também, porque se chegou até aqui, ruim não é. Ruim não é. Pode ter tido sorte, pode ter pego só match bom e tudo? Pode, mas ruim não é, porque se fosse ruim não tinha chegado até aqui. Tá? Então a ideia é trazer uns deck techs, né, assim para vocês. Então hoje eu vou começar com um que eu acho que todo mundo tá olhando por aí, né? Todo mundo tá curioso. Às vezes nem todo mundo consegue achar onde está o deck, então a ideia é tentar também facilitar o acesso. Lá no canal do Léo sempre vai ter uns decks diferentes e tal. Então esse vai ser o primeiro vídeo dessa série de vídeos, não sei quantos vão ter. Do Colin agora de Cracóvia, né? Pode ter 2, pode ter 3, pode ter só esse. Aí do próximo Colin, do próximo Nationals pode ter 2, pode ter 3 e assim por diante. Depende de quantos decks vão ser interessantes e diferentes a ponto da gente resolver parar para gravar um vídeo sobre isso. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar de Iyslander, galera. Para quem não viu ainda, né, no evento do Blitz, do Colin de Cracóvia, o jogador aqui, Kevin Zenker, né, se é assim que se pronuncia, com certeza não deve ser assim, mas o Kevin ficou no top 4 de Iyslander, galera. Então eu acho que é um deck que já vale a pena ver. Tá falando do evento grande, foram 318 players, foi isso? Salvo engano, ou tô me confundindo, mas se eu não me engano, foi alguma coisa do gênero. O cara ficou no top 4, então alguma consistência o deck tem, né? Então vamos passar para entender o que é isso. Antes de entrar no deck, o que é? Para quem não conhece, Iyslander, galera. Iyslander, essa belezura aí, ela faz o seguinte, ela tem Essence of Ice, né? Que é basicamente quer dizer que ela pode usar cartas do tipo Ice, né? Ela tem esse talento de gelo, né? Então, as cartas que tem Ice escrito embaixo, né? Você vai ver algumas muito comuns para quem não está familiarizado. Essa aqui, por exemplo, escrito Ice Instants. Então, é uma carta de Ice, só heróis que tem essa Essence of Ice, né? Esse talento de gelo, que podem efetivamente usar essas cartas. Então, ela tem essa Essence of Ice e ela é uma Wizard elemental, né, dado que ela tem esse talento aqui de Essence of Ice, 18 de vida, então ela tem um pouquinho menos para balancear, já é um sinal de que fraca ela não é, né, e 4 de intelecto, tá, galera? E aí, a habilidade dela é o seguinte, se não for o seu turno, você pode jogar não attack actions azuis, né, que tenham a cor azul, ali no pitch, né, o pessoal costuma falar no pitch, né? Pitch 3, que são as cartas azuis que geram 3 recursos. Então, você pode jogar não attack actions azuis como se fossem instantâneas do seu arsenal, tá, galera? Então, se você tiver uma não attack action azul no seu arsenal, você pode jogar ela como se fosse uma instant no turno do seu adversário. Lembrando que você tem que pagar o custo da mesma forma e tudo. E lembrando também que não precisam ser Wizard não attack actions. Qualquer não attack action azul tá valendo.
E ela tem a segunda habilidade que, se você jogou uma carta de Ice durante o turno do seu adversário, você cria um Frostbite no controle dele. Então, basicamente, você cria aquele token que obriga ele a gastar mais um recurso. Você tem uma habilidade de Tax aí, né? Que a galera dos card games está acostumada a falar Taxes, né? Então, um deck que vai estar obrigando seu adversário a estar gastando recurso para contornar algumas habilidades. A da própria Icelander é uma delas. Então, basicamente, ela tem essas duas habilidades. Uma habilidade de jogar cartas como instant no turno do seu adversário, contanto sejam azuis, e cria um Frostbite quando for uma carta de Ice for jogada no turno do seu adversário. Detalhe que não precisa ser jogada pela habilidade dela, tá? Não precisa. Sempre que você jogar uma carta de Ice durante o turno do seu adversário. Então, se você conseguir jogar de alguma outra forma qualquer, também conta, tá? A habilidade dela é só a maneira mais, vamos dizer assim, automática de você fazer isso, mais óbvia, né? E aí vamos para os equipes. Lembrando que no Blitz você pode usar até 11 armas e equipamentos, tá, galera? E aí, vamos para as armas primeiro, que é mais fácil. Ela usa as duas armas mais famosas de Wizard aí, né? Uma é a Crucible Aetherweave aí, né? Que é a arma que o próprio Kano usa, né? Uma vez por turno, como uma instant, você pode pagar um. E a próxima carta que você jogar esse turno que causa dano arcano, em vez disso, causa um adicional, tá, galera? E além disso, ela usa o Kraken's Aether Vein, tá? Que você paga 3 para causar 1 de dano arcano ao herói do oponente e você compra uma carta para cada dano arcano causado dessa forma, tá? Então essa é uma maneira também de punir o seu oponente. Ele gasta toda a mão. Você fala, beleza, o deck é quase todo azul, né? Então vai. E estatisticamente, você pode imaginar que a maior parte das vezes você vai conseguir pitchar uma azul, usar isso, causa 1 de dano no cara, porque ele já gastou toda a mão, compra uma carta para repor azul que você gastou, e aí nesse tempo você conseguiu, às vezes, filtrar uma coisa muito que você não queria muito na sua mão, tentar comprar uma coisa melhor. Além disso, causou 1 de dano no cara, então você vai criando um tempo ali de jogo e umas decisões difíceis para o seu adversário. Eventualmente, inclusive, o seu adversário vai querer guardar uma carta para o arsenal, aí você faz isso e o cara fica na dúvida, pô, eu pitcho isso aqui para não deixar ele causar o dano com o Aether Vein, ou eu deixo ele causar o dano, comprar uma carta e faço arsenal. É difícil, porque no fim das contas você pode estar fazendo isso e aí seu oponente fala, beleza, eu gasto minha carta para você não comprar uma outra, então você gastou uma carta à toa entre aspas, né? Mas às vezes tudo que seu oponente queria, tudo que você de Icelander queria era isso mesmo, era fazer seu oponente não fazer arsenal e gastar a carta dele, e você não estava nem aí para essa carta que você gastou para ativar o Kraken's Aether Vein. Então é uma carta ótima e que obriga o seu adversário a tomar decisões complicadas com pouca informação, né? Basicamente, você sabe que ele tem uma carta que ele quer guardar para o arsenal, alguma coisa do gênero, mas ele não sabe qual é a sua estratégia, se o quanto você depende dessa carta que você compraria do Krakens ou não depende de nada. Então você encaixar esse Krakens no momento certo torna ela uma carta muito forte. Eu gosto muito, tá? Só que tem jogos que eu acredito, tá? E aí, de novo, a lista não é minha, tô tentando entender um pouco do que está sendo feito aqui, mas eu imagino que tem jogos que você precise do Crucible, tá? Imagino que alguns jogos tipo o Odin, você precisa de um turno um pouco mais combocêntrico, um pouco mais de dano arcano e tal, para você conseguir efetivamente não deixar com que o Odin te fadigue, né, e tudo. Então, aí às vezes o Odin bloca muito eficiente, tem muito azul, então consegue parar o arcano muito bem, e aí eventualmente ele consegue te dar um Zolkenode, você não volta. Eu imagino que decks como o Odin, você precise de um Crucible Aetherweave, tá? Porque, por exemplo, uma Crown of Seeds bloqueia isso aqui muito eficiente, né? O Krakens. Então, na minha cabeça faz sentido usar isso aqui em match como esse. Match que você precise de um pouco mais de fôlego para algum turno mais forte. Turnos mais pesados de dano e tal, diferente do Krakens, que é para um jogo mais tempo, que você consegue encaixar esses momentos que fazem seu adversário ter que tomar uma decisão muito difícil.
Aí a gente tem os equipes, tá? Arcanites, vamos por parte do corpo, que eu acho que é mais fácil a gente ver qual que é o cenário, né? Basicamente, para a cabeça, a gente só tem o Arcanites, então todos os matches vai ser de Arcanites. É eficiente pra caramba, ela tem 2 a menos de vida, ter uma carta que bloca bem como o Arcanite ajuda muito, né? Então, se você encaixar eles nos momentos corretos, bloca 3. Dado que ela começa com menos vida, é relativamente tranquilo você imaginar que você vai conseguir todo o jogo, praticamente todo o jogo, encaixar o Arcanite de forma eficiente, né? Aí, para a parte de chest, a gente tem 3 chests diferentes, né? Deixa eu ver, 3 chests diferentes, tá? Então aqui a gente tem o Ironhide Plate, a Spring Tonic e o Heart of Ice, tá, galera? Então basicamente são 3 cartas. Eu imagino que Heart of Ice seja mais contra Kano, porque, enfim, basicamente você não quer ser combado, talvez num mirror match, porque de repente, na verdade eu não sei nem se num mirror match, para ser sincero, mas talvez, acho que principalmente contra Kano é muito relevante, porque isso aqui, além de ter Arcane Barrier, você consegue ativar isso todo turno basicamente para o Kano não te combate tão fácil. A gente sabe que pro Kano contornar Heart of Ice é difícil, então é uma carta que eu acho que é um pouco um must-have nesse deck, porque eu acho que esse deck, não sei, talvez lide bem com Kano, tem bastante azul, né? Mas eu acho que ajuda muito você ter o Heart of Ice ali, né? Aí, além disso, tem a Fendel, que eu acho que é basicamente o principal chest, né? Você vai usar em praticamente todos os matches aí a Fendel. E a gente tem a Ironhide Plate aí. Eu imagino que seja para match mais estilão Dorintia, uma coisa assim que você precise blocar de forma eficiente com as equipes, né, e tudo, porque a gente sabe que Dorintia é um match meio complicado, muita reaction e tal. Imagino, talvez contra Dorintia. Eu não sei nem se contra Dorintia eu colocaria. Dá para se imaginar que match com Dominate talvez faça sentido. Então, talvez um Bravo. Mas aí, pô, eu já imaginar o que é um match do Mais Lander contra um Bravo já é muito chute na minha vida. É um match que eu literalmente nunca assisti, nunca joguei. Então, eu não sei exatamente para que é essa Ironhide Plate, mas definitivamente para algum match que ele sinta que ele precisa de mais bloco, né? Lembrando que tanto o Heart of Ice quanto a Spring Tunic só blocam para um, tá? Mas poder blocar para um deles com Blade Break e ter a habilidade deles, eu não sei se compensa tanto o Ironhide aqui, tá? Talvez ter a Tunic seja o suficiente. Talvez o Ironhide seja mesmo para match muito agro, tipo uma Briar Tyrius talvez se encaixe. Talvez uma Briar Tyrius você queira usar Ironhide, porque você vai ter que blocar muito cedo com a Tunic, mas sinceramente eu não sei nem se nesse caso eu ia querer, assim, um a mais daqui da Ironhide, que ela me dá em relação à Tunic, e tendo o upside de poder eventualmente ganhar recurso com a Tunic, não sei. Não me enche os olhos, mas talvez tenha um match que eu esteja esquecendo ou não enxergando aqui que faça sentido. Talvez. Aí a gente tem para mão, bastante coisa aqui para mão, né? Gambler's Gloves é óbvio, e eu acho que é meio que um auto-incluso hoje em qualquer Blitz deck, porque a maior parte dos Blitz decks eles não ocupam os 11 slots de equipes. Dificilmente você vai ter uma variedade tão grande para aproveitar os 11. Então, mesmo que isso aqui só entre em 2 matches contra Kayle e contra Reiner, eu acho que vale muito a pena. Porque o Reiner tem uns turnos explosivos que ele consegue fazer 20 com Intimidar 3, Intimidar 4, você só perde. Ter isso aqui para poder dar uma zicada no roll dele nesses turnos é muito relevante. O Kayle também, porque o Kayle consegue ter uns turnos de dano insano, assim, nos primeiros turnos já do jogo, ou se tiver sorte no dado, né? Então, você tem isso aqui para dar uma zicada no Kayle, é muito relevante. Então, lembrando que a Gamblers é qualquer roll, né? Não precisa ser seu. Então, você vai usar isso aqui basicamente para zicar o Kayle e zicar o Reiner. Eu acho que vale muito a pena. Eu também coloco em todos os meus Blitz decks.
Porque eu tenho um medinho de tomar um Intimidar 4 no segundo turno e só perder. Então, para mim, vale o slot a Gamblers aqui. Aí tem mais algumas opções que são Goliath, Ironhide e Metacarpus, tá? Aqui eu consigo ver bem como as três funcionam, tá? Obviamente, no match que você é o beatdown, você vai querer a Goliath. No match que eventualmente destruir o arsenal do cara é muito relevante, porque ela tá aqui para 2 targets, né? Que é o Fire Breathing e o Command and Conquer, tá? Mas o principal target é o Command and Conquer, né? Se dá um Command and Conquer para 8, fica muito difícil do cara parar. Então, o match que você tem tempo, né? Que você não precisa de tanto bloco assim e que destruir o arsenal do cara é muito relevante, a Goliath encaixa muito bem. Para matches que você não tem tempo, que você vai ser o cara tá pressionado ali desde o início, ter Ironhide é ótimo, então consigo ver também um ótimo encaixe para Ironhide aqui, no caso da Ironhide de ARMS, né? Talvez, aí já pensando aqui um pouco mais alto, ele use a plate no jogo, nos matches que ele já vai usar a ARMS. Porque aí ele pode, num turno, gastar 2 recursos para usar os 2 ao mesmo tempo, blocar 4, né? Então, assim, você acaba tendo uma eficiência de ter uma sinergia de ter os 2 juntos, tá? Que você não teria na plate sozinha. Então, talvez tenha alguns matches que dê para encaixar os 2 juntos aqui. E, por último, o Metacarpus aqui, eu acho que é pro match que é um pouco mais combocêntrico, que o seu adversário não consegue parar Arcane Damage muito bem, né? Que o deck é basicamente todo vermelho, que você precisa ser um pouco mais agro, passar um pouco mais de dano e que o seu adversário não consegue parar bem. Então, acho que nesses matches, Metacarpus funciona muito bem. Porque para os matches, por exemplo, que blocam muito bem com equipes, a Goliath não faz tanta coisa. Porque o cara vai ver ela ali logo no início, ele já vai segurar uma equipe para um Command and Conquer, uma coisa do gênero. Então ela não é tão funcional. Agora, tem muito match que bloca bem com equipe, mas que tem muita vermelha. Aí você quer a Metacarpus. A Metacarpus funciona muito melhor nesse caso, porque passa bem mais dano. E no pezão é sempre a Stormstriders, porque você quer conseguir... A Stormstriders, mesmo quando você não tá usando ela, quando você não usa, ela já é a ameaça que você quer ali pro cara. O cara vê que ela existe ali e fala, caraca, qualquer momento, se eu der mole e ficar sem mão, eu posso tomar um Voltic Bolt para 5, para 6, para 7 se tiver Metacarpus. Então, é muito forte a Stormstriders por criar já essas... Só dela estar ali, ela já faz seu adversário ter que tomar umas decisões difíceis. Ela é uma carta maravilhosa, encaixa perfeitamente. Além disso, tem a B2. Então, se você tiver Stormstriders, uma Metacarpus e um Heart of Ice, você tem a B4 ali tranquilamente. Dá pra passar por cima de um Cannon tranquilamente. Tranquilamente é forte, mas dá pra passar. E você tem o Arcanite ainda, né? Você tem muita AB aí. Você tem a B até amanhã de manhã contra o Cannon aqui, tá? E aí vamos pro deck em si, o deck em si. Vamos dar uma olhada no deck. Que esse deck aqui, a primeira vez que você vê, é meio bizarro, porque ele parece um apanhado de muita coisa. Aí depois você vai entendendo, pô, isso aqui, beleza, é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. As coisas vão se encaixando, você fala, pô, esse deck é bom. É bom. Então vamos entender um pouco o que o deck tá fazendo, dizer o que eu faria diferente, o que eu faria igual, tá? Primeiro, vamos começar pelas vermelhas. Absorb in Ether, galera. É uma carta muito boa, tá? Por incrível que pareça, ela fala, a próxima carta que você jogar com efeito que causa dano arcano, ao invés disso, causa esse dano mais 2, tá? Você vai poder aproveitar disso em alguns cenários, tá? O cenário mais básico é você ter guardado ali no seu arsenal como chama a criança? Emeritus Scout, tá? O que você fez? Você blocou com isso aqui que custa 1. Pitchou uma azul. Depois você usa um Emeritus do arsenal. O Emeritus diz, cause 2 de dano ao herói. Você não precisa gastar Stormstriders para isso, tá, galera? Só lembrando que o Emeritus é azul pela habilidade da Icelander, você pode jogar ele do arsenal. Se você fosse você causa 2 de dano arcano ao herói alvo. Se for jogado no turno do seu adversário, ao invés disso, causa 4. Se você jogou um Absorb Neither para bloquear alguma coisa, causa 6. Então você está falando em... Você blocou 4 ali, gastou mana de forma eficiente, você pitchou uma azul e
e gastou os outros 2 recursos para jogar o seu Emeritus. Então você veio com 6 Arcana em resposta ao ataque do cara, é forte. Funciona bem o Absorbing Ether no deck. Óbvio, tem outras coisas, outros alvos. Scalding Rain é um alvo pior, mas funciona. Voltaic Bolt é um alvo pior, mas funciona. Então você tem outros alvos para jogar do arsenal ali com o Absorbing Ether, tá, galera? De qualquer forma, ela é uma carta eficiente para vários matches. A gente sabe que a Dorinth é um match que você tem uma Defense Reaction, é ótimo. Você joga com 2 dele e 2 Sink Below. Já vou passar logo pelo Sink Below. Então, o Sink Below é ótimo nesse baralho, né? Esse baralho tem matches que ele precisa ser mais reativo mesmo e ele te ajuda a filtrar, galera. Às vezes você precisa das azuis, às vezes você precisa caçar no seu baralho um Channel. Eu vou chegar lá, né? Um Channel Lake Freeze ou um Blizzard, que são cartas eficientes contra determinados matches. Então, quando você precisa estar cavando alguma coisa específica, e às vezes você tá no baralho de Iyslander, vamos chegar lá por quê, mas tem várias cartas que você vai eventualmente cavar dependendo do match e da situação do jogo. Então, você tem uma carta que te ajuda a cavar, um Sync é ótimo. E contra a Dorinth, a gente sabe que sempre pinta uma Dorinth ou outra aí no Blitz, né? É ótimo também se ter Defense Reaction. Então o deck joga com 4 Defense Reactions, eu acho saudável, é uma coisa que ele fez e que eu curti, tá? Então, Sink Below, Absorb Ether são as Defense Reactions. Aí a gente tem Commands and Conquer, tá, galera? E aí vamos pro que é mais genérico, Commands and Conquer e Enlightened Strike, tá, galera? Isso é interessante, por quê? A princípio eu achei meio esquisito, mas eu comecei a entender que a ideia desse deck aqui é ele ser um híbrido de dano arcano com dano físico, galera. Faz com que o seu adversário tente ter uma eficiência que nem sempre é possível nos equipes, que é ter equipe que bloca bem, ter equipe que para dano arcano. É difícil ter as duas coisas em consistência, então a Iyslander tenta explorar um pouco essa dificuldade. Tá, galera? E aí, qual a melhor forma de explorar essa dificuldade? Bom, se você não tem equipe que bloca bem, o Command and Conquer é ótimo. Então pensa assim, se seu adversário não bloca bem com equipe, e depende do arsenal dele, muitos decks dependem e querem usar o arsenal, fazer turno de 5 cartas, cara, o Command and Conquer é ótimo, porque o cara não vai ter como blocar isso muito com equipe para tentar fazer um turno eficiente. Se ele quiser uma carta no arsenal, ele vai ter que blocar com 2 na mão. Porque se você tem equipe que bloca bem, você consegue jogar 2 equipes na frente, mais uma carta da mão, ou joga uma equipe na frente, uma Defense Reaction, uma coisa do gênero. Então, se você não tem equipe, você não tem opção. O Command and Conquer se torna muito mais forte. Então, eu acho que é uma carta que faz sentido, dado que você está tendo um propósito aqui de entrar com os 2 tipos de dano para o seu adversário. Já vi turno insano de Iyslander com Enlightened Strike e Enlightened Strike, ou Enlightened Strike Command and Conquer. Algumas coisas do gênero, o Enlightened Strike Fire Breathing. Então, eu curto, eu acho interessante mais essa sinergia, que eu achava esquisita no início, mas já estou me convencendo que é muito interessante, tá? Então, depois eu vou entrar no Emeritus, vamos partir para o que faz dano físico primeiro. Enlightened Strike padrão, todo mundo conhece também, né? Então, às vezes, o Enlightened Strike é uma carta que faz com que ela tenha uns turnos, mesmo de 2 cartas, ok, né? Você tem um turno que às vezes você consegue pitchar uma para causar 1 de dano com Kraken's Ether, o seu adversário toma o dano, porque, enfim, é ineficiente para ele blocar, né? Se você está contra um deck, você sabe que é. E aí você compra uma carta com Kraken's Ether, e aí usa essa carta para bater com Enlightened Strike por 7. Você fez um turno de 2 cartas muito eficiente, né? Óbvio que dependeu do cara tomar o dano do Kraken's Ether, mas possivelmente ele vai tomar numa situação como essa. Então, assim, eu acho que o Enlightened Strike possibilita que você tenha uns turnos explosivos e turnos de 2 cartas eficientes pra caramba. Então, e você tá com muita carta na mão, você faz um Enlightened Strike pra 7, o cara fala, pô, será que eu tomo 7? Mas aí, de repente, o cara consegue jogar alguma coisa como instant e eu morro. Imagina que o cara tem um deck que é ineficiente para bloquear arcano, todo vermelho. Aí você faz um Lightning Strike para 7 e o cara não quer bloquear. Mas aí ele tem que bloquear ineficiente, porque tem o risco de você quebrar sua bota e aí fazer um Emeritus como instant. Então você ter essa sinergia de 2 tipos de dano é mais forte do que parece, tá?
E o que é forte nisso? Fire Breathing, galera. Por incrível que pareça, eu calei minha boca aí, porque eu achei que a carta seria ruim, mas a carta é boa. Ela é realmente boa, tá, galera? Por quê? A Slender casta um Fire Breathing. Fire Breathing bate 3, custa 2, é bem ruim quando você olha assim. Como instantânea, ela pode ganhar mais 1 para cada mana que você pitcha, tá? Imagina que você pitcha uma azul para ela, bate com ela com uma float. Você está batendo 3, uma float. Digamos que as outras 2 da mão são azuis, tá? Então, digamos que você pode pitchar as outras 2. Isso aí não tô nem falando do cenário que ela saiu do arsenal, você tem 4 cartas na mão. Vamos falar que ela saiu da mão, você tinha ela e 3 azuis. Significa que você consegue dar mais 7 para isso aqui, tá? Com as suas azuis da mão, você tem 2 azuis, geram 6, mas aqui ficou floating disso 7. Se você tiver uma túnica, 8. Então, digamos que você consegue gerar 8 manas para isso aqui. O seu adversário vai ter que pensar se ele dá um overblock gigante para não morrer, late game, isso eu tô falando late game, ou se ele arrisca que você não tenha azul. Eventualmente no late game, o cara vai ter que dar um overblock gigante nisso. Aí, eventualmente, o que você faz é quebra suas Storm Striders, ativa Metacarpus, ativa Crucible, ativa o que tiver que ativar e faz um Voltic Bolt para 7. Faz um Emeritus para 6, porque vai ser no seu turno, então ele vai causar só 6, mesmo sendo vermelho. Tem gente jogando com Forked Lightning, faz um Forked Lightning para 8. Entendeu? O negócio do cara não saber o que pode vir depois, o que pode vir dessa bota que tá ali parada, se ele der um overblock nesse negócio, faz ele bloquear muito ineficiente. E às vezes você não tem mais nada na mão, você vai fazer um arsenal e passar, ou você vai só gastar mais uma carta para usar o Craig's Vem, fazer um arsenal e passar. Alguma coisa do gênero, porque isso é instant também. Então, assim, você ter o Fire Breathing ali como bait pro cara, para bater com isso e falar, o que você faz agora? E o cara às vezes tem que falar, tá, eu vou bloquear com 3 cartas Fire Breathing para 3. E aí você fala, beleza, vou ativar o Craig's Vem, vou te dar 1 de dano arcano, vou ativar a bota, vou bater com um Voltic Bolt, e o cara fala, morri. Do mesmo jeito. Então, assim, é difícil. Causa decisões, cria decisões, situações muito difíceis de jogo pro seu adversário. Eu não gostava dessa carta, eu já gosto muito agora. Fire Breathing na Iyslander é bom. É realmente bom. Você tem o Sigil of Solace, tá? Ele tá aqui porque ele é uma carta ótima no Blitz. Eu gosto dele em vários decks Blitz, tá? Tenho ele em vários dos meus decks Blitz. Eu acho que ganhar 3 de vida é bom, tá? Não só é bom no meio do jogo. Eu acho que se fosse só pelo meio do jogo, ela seria uma carta boa, tá, galera? Porque ganhar 3 de vida, muita gente pensa, mas você pode ter uma carta que faz alguma outra coisa e bloca 3 ainda. Mas bloca 3, você nem sempre consegue usar de forma eficiente se o seu adversário tiver Dominate. Você nem sempre consegue usar de forma eficiente se o adversário tem uma Reaction. Isso aqui você pode usar como surpresa. Contra dano arcano, você nem sempre vai ter ela não vai ser azul para você pitchar, entendeu? Ou para você surpreender um Kanon do seu arsenal, ele achar que te combou e você usa isso, ganha a vida, e aí ele gastou tudo que ele tinha para te matar e você ganha na volta. Então isso aqui te gera situações no jogo muito mais eficientes do que um block 3. Isso aqui é realmente bom. Dá para pensar outras situações fora as que eu coloquei aqui, que isso aqui é realmente bom, tá? Então é interessante ter isso aqui independente do primeiro turno, que é onde eu queria chegar. É onde isso aqui é maravilhoso. Você ter a possibilidade de, eventualmente, em alguns jogos, abrir com isso no primeiro turno. Digamos que você é o primeiro. Você faz Sigil of Solace, Arsenal, passei. O jogo ainda está no 0 ali. Você foi o primeiro a jogar, você ganhou 3 de vida, beleza. Digamos que seu adversário comece e vai só fazer um arsenal e passar. Você fala, não, vou fazer um Sigil of Solace aqui, ganhar 3 de vida e beleza. Ter isso aqui no primeiro turno é muito forte, por ser uma instant.
Então eu gosto disso em vários decks. Na Slender ela começa com um pouco menos de vida. 3 vidas no Blitz, 3 de vida no Blitz é muito. 3 de vida para Slender é mais ainda, porque ela começa com menos vida. Então eu acho que isso aqui é interessante de todas as formas. Ainda mais se você pensar um cenário onde você tem cartas que são difíceis de bloquear. Tipo uma Rosetta, tipo um monte de Runechant do Kano. Do Viserai, ou tipo o próprio Kano. Então, você ter... isso aqui já é muito bom. Ter um meta que às vezes não consegue bloquear de forma eficiente torna isso melhor ainda. Então, eu acho que é must include na Iyslander. A gente tem o 5 que eu já falei e o Voltski Bolt, que é uma das principais formas de dano arcano básico, na lata, toma, vambora. 5 de dano ali. Você tem, às vezes, um match que o cara não consegue bloquear bem arcano. Você começa. Vou ativar, de repente, um Crucible e bater com Voltski Bolt no primeiro turno. Fazer só isso, 6. Aí o cara, às vezes, tem AB2. Tomou 4 no primeiro turno. O jogo já tá 18-16. Já vi isso acontecer também em match de Iyslander. É bom. É muito bom o Voltski Bolt no deck de Iyslander. Eu acho que tem que ter também. Uma carta tem que ter. O que é vermelho que não tem, que é discutível? É discutível se você deveria ter Forked Lightning, por exemplo. Forked Lightning é discutível e o Wildfire é discutível também. Forked Lightning todo mundo conhece, o Wildfire também são as duas das principais cartas do Kano, né? Forked Lightning é aquela que causa 2 de dano arcano e 2 de... ela tem 2 instâncias, né? Caso lá, 2 de dano arcano, 2 de dano arcano. Então, deixa eu abrir ela aqui na real, para fazer um negócio direito para vocês. Vamos abrir ela aqui. Browse. Forked. Saiu um G aqui, mas cheguei nele. Caso 2 de dano arcano, caso 2 de dano arcano. Eu acho que é uma carta que talvez faça sentido jogar nela, porque é uma ameaça para o seu adversário muito grande. Saber que se ele ficar aberto a qualquer momento ali, você pode quebrar a bota, usar um Forked Lightning e causar 6 ou 8 de dano nele ali na lata, na surpresa. Então, talvez eu incluísse. De novo, eu não tô aqui para julgar muito a lista dele, porque com certeza ele jogou muito mais de Iyslander que eu, que não joguei. Então, eu não tô aqui para julgar a lista dele. Tô aqui para dar opções para vocês testarem, se se interessarem. Forked Lightning é uma opção. Uma coisa interessante é que se você não tem Forked Lightning, talvez seu adversário jogue em torno do Forked Lightning de qualquer forma. Então você pode colocar cartas que ao longo do jogo sejam mais eficientes no seu baralho, e seu adversário vai estar jogando de forma mais ineficiente em torno do Forked Lightning ao longo do jogo. Isso é verdade até que eventualmente ele vai perceber que você não tem Forked Lightning, porque você não pitchou, não blocou e não usou um até meados do fim do jogo. Então assim, ele vai chegar... Ele não vai ter certeza que você não tem, mas ele vai falar, olha, dado que ele não apareceu nenhum até esse momento, vou preferir assumir que ele não tem e vou correr o risco de tomar um Forked Lightning, porque estatisticamente a chance dele não ter é grande. Então, eventualmente seu adversário vai perceber, mas não ter e ter uma coisa que é mais eficiente no resto do jogo pode ser uma estratégia eficiente também. Então o Forked Lightning tá aí, tá? E a outra é o Wildfire. Então são as duas vermelhas que eu cogitaria. O Wildfire, ele é um pouco mais difícil de... Quer dizer, ele é bem mais difícil de encaixar aqui do que no Kano, porque a habilidade dele é a seguinte: causa 4 de dano arcano. Se for jogado no turno do seu adversário, até o final do turno, action cards que causem dano arcano, em vez disso, causam X a mais, onde X é a quantidade de dano que ele causou. Então, basicamente, se você bateu para 6 com isso aqui, seu adversário blocou 2 e tomou 4, todas as próximas cartas que causem dano arcano você jogar, causam 4 adicional, tá? Isso aqui é discutível, por quê? No Kano, você consegue jogar um monte de coisa do topo como instant. Então funciona muito bem você jogar isso aqui com a bota, eventualmente, tá? Então gastou a bota para jogar isso como instant, e aí o resto você joga do topo cartas bufadas com a habilidade dela. Aqui é mais difícil no Iyslander. O que você vai fazer basicamente é jogar ela com a bota, tá? E quando você tiver guardado do seu arsenal um Voltski Bolt ou um Emeritus.
Então, digamos que você conseguiu jogar isso com a bota, deu 2 buffs nisso aqui, bateu para 6, seu adversário tomou 3, você consegue fazer um Emeritus do seu arsenal para 7 depois. Essa é uma jogada muito recursiva e combocêntrica. Me atrai muito? Não tanto, tá? Me atrai mais ter o Forked Lightning, que só depende dele mesmo e vai ameaçar o cara ali. Mas ter um disso me parece bom, porque contra alguns matches, tipo um Odin da vida e tal, que às vezes você não consegue passar dano suficiente para matar ele, você conseguir um turno com um Aether Wildfire seguido de um Emeritus, parece bom, tá? Eu não sei se parece bom, na verdade. Agora eu tô refletindo aqui, tô fazendo as reflexões com vocês, ao vivo, mas tô refletindo aqui que o Odin, às vezes ele vai com a B4 e para mais um com a Crown, às vezes ele vai com a B3 e para um com a Crown. Mas se ele for com a B4 e para um com a Crown, se você tiver com a Crucible, mesmo assim só passa 1 de dano nisso, que é muito ineficiente para a quantidade de recursos que você vai usar para tentar fazer esse combo e ter que achar a Wildfire e ainda ter guardado o Emeritus no arsenal. Parece difícil, tá? Então não sei nem se contra o Odin vale a pena, mas de novo, não tô aqui para dizer nenhuma regra, tô mostrando o deck de um cara que testou, cara que definitivamente jogou bem, foi bem no Calling, então vale mais você acreditar nele, segue a vida, segue o baile, usa a lista dele, depois que você jogar pra caramba você começa a criticar. Aqui eu tô dando só ideias, tá? Mas talvez realmente não funcione. Talvez ter um de main, umzinho, só pra dar aquele sustinho ali, seja bom. Até porque você pode só blocar 3 com ele eventualmente, seu adversário já vai achar que tem outro no deck, por tabela, automático, e aí vai ficar assustado e jogar em torno disso o resto do jogo também. Então, pode ser uma estratégia. Aí vamos para as azuis. Azuis, padrão. O que você tem aí que é muito importante? Blizzard, Channel, Lake Frigid são cartas muito importantes. Vamos na Channel, que a Channel é a braba. É a braba, tá? Custa 2, é azul. Então, basicamente, você pode jogar como instant pela habilidade da Iyslander. Ela tem Go Again, beleza, mas você vai jogar no turno do seu adversário, muitas vezes não vai fazer diferença. A habilidade dela é a seguinte: cartas e habilidades ativadas custam para o herói adversário um adicional de 1 recurso. Tá? E até o final do turno, quer dizer, no final do turno, no início da sua end phase, né, você coloca um contador no channel, né, na própria carta, né, nessa carta, no channel Lake Frigid, e destrói ele se você colocar uma quantidade de cartas da sua pitch no fundo do seu deck, quer dizer, você destrói ele ao menos que você coloque uma quantidade de cartas da sua pitch zone embaixo do seu deck igual a quantidade de contadores nele, igual a maior, né? Então, o que tem de relevante aqui? Você precisa conseguir, para manter isso em campo, pitchar cartas de ice. Tá? No fim do seu turno, você vai fazer esse check. Essa carta vai checar se você pitchou alguma de ice. Então, a ideia é que você consiga manter isso pelo menos 2 turnos no campo. Ou seja, que você jogue isso, ela funcione ao longo do turno que você jogou. No seu turno seguinte, você pitcha uma de ice para qualquer coisa, você vai conseguir manter isso mais um turno. Às vezes, no seu turno seguinte, você consegue pitchar 2 de ice para alguma coisa e você mantém isso mais uma vez, tá? Então, basicamente, essa é a ideia disso aqui. E por que isso aqui é tão bom? Isso aqui já é bom normalmente, porque é um tech. Você obriga o seu adversário a pagar mais para tudo que ele quer fazer. Quer usar uma tech action, ele paga mais. Quer usar a habilidade do herói, ele paga mais. Qualquer coisa, ele paga mais. Só que por que isso é ótimo na Iyslander? Porque você faz isso como um instant. Digamos que seu adversário contou aquele turno. Contou, recurso vai ficar cravado para jogar aquele turno ali perfeito, que vai dar 25 de dano, mas vai usar literalmente todos os recursos até a alma. Quando você repara isso, e aí tem forma de reparar, mas eventualmente no Viscerai é começando um turno
com um Mordred Tide, por exemplo, que você sabe que vai ser um turno grande do cara, que ele vai precisar de muito recurso, que ele vai fazer muita coisa, você pode simplesmente ativar Channel Lake Freeze em resposta para todo o resto de carta que ele vai fazer, vai usar, vai ter que pagar um adicional. Imagina aquela Briar começando o turno com um Plunder Run. Aí você fala Channel Lake Freeze, vai ter que pagar um a mais para tudo também. Então existem vários cenários que você vai ter que enxergar. É uma carta que depende de você enxergar o cenário que seu adversário vai precisar de recursos, mas funciona muito bem. Aquele Chain que tá com aquela Banish lotada, Channel Lake Freeze, pronto. Provavelmente ele vai tomar no fim do turno bastante dano por conta das cartas que ficaram na Banish que ele não conseguiu usar, né? Então a Channel Lake Freeze é uma carta maravilhosa, não dá pra faltar. É aquela que, Léo, qual carta não dá pra jogar sem de Iyslander? Channel Lake Freeze, não dá pra jogar sem. Não dá, bota aí. Visceral, inclusive, o principal deck do formato hoje é um deck que tem muita vermelha. Vai ter mão de Visceral que tá full vermelha. Você encaixa um Channel Lake Freeze, o Visceral só chora. Então, Blizzard, outra que você vai poder jogar como instant também. O que ela faz? Ela já é uma instant, na verdade. Você vai jogar como instant porque ela é uma instant. Porra. Mas beleza, o que ela faz? O ataque alvo perde, não pode ganhar Go Again, ao menos que o herói pague 2. Então aquele turno, de novo, seu adversário está pensando em fazer um turno grandão com Go Again. Faz um primeiro ataque com Go Again, tá com a mão cheia, sorrindo, que vai dar vários ataques com Go Again em sequência. Blizzard, pronto. Agora, ou ele zica o turno dele pagando esses 2, que ele vai provavelmente fazer, ou ele vai morrer cheio de carta na mão nesse turno. Triste, triste, triste e delicioso de encaixar mais uma carta que precisa ter. Vamos daqui a pouco para as cartas que causam dano arcano. Deixa eu ver o que mais eu tenho que passar aqui. Tá. E Winter's Bite. Porra, quase que eu matei o inglês agora. Meu Deus. Winter's Bite. Winter's Bite, o herói alvo descarta uma carta ao menos que pague 1. Maravilhoso. Ou ele vai ter que pitchar ali para nada, ou ele vai ter que... Não, pitchar, vamos dizer, isso aqui não é tão maravilhoso. Deixa eu me corrigir. Ele é maravilhoso contra alguns decks. Tem deck que vai ter recurso sobrando. Então pagar 1, ele vai pagar 1 e vai usar os outros recursos para as outras coisas. Mas tem deck que não tem, o recurso é contadinho. As cartas são todas vermelhas. Ele olha para a mão tá toda vermelha, tipo uma Briar. Basicamente, você dizer para ele que descarta uma carta, ao menos que pague 1, é descartar a carta, basicamente. Porque ele vai pagar 1 com uma vermelha que não vai servir para mais nada. Viscerai, tem mãos de Viscerai que também ele vai se enrolar por ter que pagar 1 aqui. Então, eu acho o Winter's Bite uma carta ótima para o meta atual. Meta agro, meta com muita vermelha, isso funciona muito bem. Então essas são algumas cartas de Ice, tá? Se eu não me engano tem mais alguma de Ice aqui. Tem o Polar Blast, só o Polar Blast. Polar Blast, galera, o seu oponente pode pagar 1 e se ele não pagar, o próximo ataque ganha Dominate. Se ele for jogar do seu arsenal, você compra uma carta, tá, galera? Então você pode jogar isso aqui para comprar uma carta. Se o Dominate for irrelevante, você pode jogar no turno do seu adversário isso aqui para você comprar uma carta. Então imagina um turno que você já blocou com o Absorbing Ether, já gastou recurso para bloquear com os equipes aqui. Você tem mana floating. Isso aqui, de novo, é uma action azul. Então você pode jogar no turno do seu adversário para comprar uma carta, jogar com a mão cheia o seu turno. Então às vezes você consegue jogar isso aqui no turno do cara para jogar com a mão cheia de forma eficiente. Às vezes você vai usar isso aqui para o que ele veio para o mundo, que efetivamente ter Dominate, dar Dominate para alguma coisa, né? Então você pode dar Dominate para um Fire Breathing, ganhar um jogo eventualmente, dar Dominate para um Command and Conquer e quebrar o arsenal do cara. Você consegue, e de novo, Dominate, apesar desse deck ter poucos alvos para Dominate com Fire Breathing, Command and Conquer, ainda mais quando o seu adversário às vezes vai estar muito ineficiente em bloco de equipes, porque vai querer parar os dano arcano da Iyslander, é forte também. Então eventualmente você vai conseguir encaixar um turno bom com o Polar Blast. Eu gosto do incremento, é uma carta interessante e mais uma carta de Ice. Então todas essas, lembrando, quando jogar isso no turno do seu adversário, todas essas Ice, né,
criam um Frostbite pro seu adversário. Então imagina que você jogou um Polar Blast, gastou o resto dos recursos para as outras coisas que seu deck consegue gastar, compra uma carta, então repõe a carta que você pitchou para isso tudo e ainda cria o Frostbite pro cara. Pô, delícia, delícia. Muitas vezes você vai jogar no seu turno também, lembrando. Às vezes você vai conseguir encaixar um Dominate bom. O que vem mais aí? Azul. O deck tem que ter muito azul, galera. Tem que ter muito azul, porque você quer conseguir pagar o Krakens e repor azul. Você quer conseguir pagar as coisas que são caras, que é ter os buffs por Fire Breathing, pagar os seus Commands in Conquer e etc. Então você quer ter muito azul. Energy Potion é ótimo, como eu falei, deck que precisa de muito recurso, ter Energy Potion é ótimo. Galera, Energy Potion é uma action. Você pode usar a habilidade da Icelander e jogar no turno do seu adversário. É ótimo. Funciona muito bem e você vai usar muito bem os recursos também. Eméritos. E aí vamos para a escuridão dano arcano então. Passei na Potion, vamos para a escuridão dano arcano. Eméritos, 4 de dano arcano no turno do seu adversário. Maravilhoso, você consegue encaixar uns eméritos no turno que o cara acabou com a mão. 4 de dano free na lata, com a habilidade da Icelander. De novo, e não é só azul porque você tem coisa pesada, azul porque você quer jogar com a Icelander também, né? Esqueci essa colocação é importante. Scalding Rain, 2 de dano na lata quando o cara estiver sem mão. Muitas vezes você vai pitchar só isso aqui, muitas vezes você vai só pitchar, mas deixa ele ali guardado, de vez em quando você consegue encaixar 2 de dano arcano. Steer, consegue jogar no turno do seu adversário, dá um de buff, né, para sua próxima carta que causa dano arcano, e você pode jogá-la como insta. Então você usa um Steer, encaixa um Voltic Bolt para 6 no turno do cara, maravilhoso. Então, Voltic Bolt, 3 de dano no turno do cara. Então você tem várias coisas que causam dano arcano aí, tá, galera? E aí numa delas eu quero entrar no detalhezinho, que é o Scour. O Scour, ele tá aqui porque ele é muito, muito bom contra Viscerai. Eu vi isso aqui quebrar uns Viscerais de tal forma que você usa isso aqui como um instant em resposta a alguma carta do cara que crie muito Rune Chant e que o turno do cara dependa disso. Cara, isso aqui é massivo. Isso aqui, você não só causa um dano grande, eu vi Viscerai tomando 4, 5 de dano por conta disso, por conta da quantidade, porque lembrando, Rune Chant é uma aura, galera. Isso aqui destrói X quantidade de tokens ou auras que seu adversário controla, que custem 0. Rune Chant é uma aura que custa 0. Um token, né? Custa 0. E causa dano arcano igual a quantidade de auras destruídas dessa forma. Então você pode quebrar todos os Rune Chants do cara e causar a quantidade de dano igual a quantidade de Rune Chants que ele tem. Óbvio que você tem que pagar o custo. Você vai quebrar 4, tem que pagar 4 para jogar isso aqui. Mas você pode jogar como instant do seu arsenal e quebrar todos os Rune Chants do cara. O cara tava contando de usar uma baita sonata gigante. Você quebra isso aqui antes do cara usar a sonata, né? Você tem que ter a leitura de jogo, né? Se for depois já era. Mas antes do cara usar a sonata, cara, quebra o cara pelas pernas. Isso aqui é muito bom. Além disso, encaixa muito bem contra Chain também, né? O Chain vai escalando os shackles dele para poder ir banindo o cara do topo. Você quebra todos os shackles dele com isso aqui. É uma carta ótima. E tem outras coisas que você pode quebrar. Os shields da Prisma, é muito incomum você ver em Blitz, realmente. Mas você pode ver, você pode quebrar também. Então, assim, isso aqui pode quebrar várias coisas. É uma carta ótima. Se Runeblade, né, se o Viscerai não fosse o principal deck, eu acho que isso aqui não veria tanto jogo assim. Mas ainda assim é uma carta boa, mesmo sem esse fato, tá? Com esse fato é uma carta maravilhosa. Must have também, acho muito boa aqui. E aí, vamos para algumas outras techs. Já passei pelo Blizzard, pelo Channel, pelo Emeritus, pelo Energy Potion, Hearts of Fëanor. Preciso ter para jogar? Óbvio que não. Óbvio que você não precisa ter Hearts of Fëanor para jogar. Coloca qualquer outra coisa no lugar. Mas é uma carta ótima. Se você tem, coloca lá. Quando você pitcha ela, se você tem menos vida que seu adversário, você ganha 1. Dado que ela começa com menos vida, às vezes você abre isso aqui no primeiro turno, você pitcha para qualquer coisa e... Enfim, qualquer coisa que você queira jogar, um Voltic Bolt, uma coisa da vida, você já ganha 1 de vida. É muito bom. Por ela ter menos vida, a probabilidade de você conseguir usar isso aqui e tirar mais proveito é maior.
Então, e nos matches que você está pressionado, então, que você não é o beatdown, isso aqui às vezes consegue gerar muito recurso, tá, galera? Então, pra você tirar 2 de vida disso aqui no jogo, pitchando ele para usar fazer várias coisas no seu turno, é muito bom, tá? Então, eu gosto, é uma carta que eu acho que encaixa muito bem nesse baralho, é um baralho que ela tem sinergia, mas não é necessária, definitivamente necessária para se jogar com baralho. E Polar Blast, falei, Pry, não tá abrindo, mas a gente abre ela aqui. Deixa eu abrir ela por último, então. Scalding Rain já falei, é mais uma causa dano arcano azul, causa um danozinho legal, 2 de dano por 1. Scour já falei, Se também. Timekeeper's Win. Tá, essa é uma carta diferente, a gente não tem muito costume de ver. Causa 3 de dano arcano ao alvo, tá? E ao herói alvo, né? E se for jogado durante o turno do oponente, coloca no fundo do deck, tá, galera? É uma carta interessante, porque ela permite com que você meio que não fadigue, né? Se você chegar numa fadiga, você vai ter sempre uma carta para pitchar para ela e usar ela, basicamente. Você tem que colocar ela no arsenal, óbvio, para você conseguir jogar no turno do seu adversário. Mas você não fadiga. Ela te ajuda a não fadigar, ela te ajuda a ter sempre uma cartinha ali ameaçando o adversário. É interessante, eu não sei se é necessário, tá? Ela causa mais dano que o Scalding Rain. Sim, mas o Scalding Rain custa 1. Você consegue usar os outros 2 recursos para outras coisas no turno do seu adversário, como uma sinergia com Absorve Neither. Bloca com ele, paga 1, usa um Scalding Rain, bate para 4. Aqui custa 3, então é bem pior, por assim dizer. Mas tem essa sinergia de ir pro fundo do deck, que pode servir realmente para você não fadigar, para ser uma coisinha que causa dano arcano sempre. Eu não sei se tem necessidade também, eu não sei se eu jogaria, eu acho que é discutível, tá? Mas tá aqui, a lista do cara é essa. Vamos tentar respeitar, porque o cara chegou onde chegou, não é à toa, né? E aí, por último, Pry, que ele usa 2, agora abriu. Pry. Seguinte, o herói alvo revela uma carta da mão. Se for jogado durante o turno do seu oponente, ao invés disso, ele revela todas as cartas. Você pode selecionar uma carta revelada dessa forma, se você fizer isso, o herói alvo coloca no fundo do deck e compra uma carta. Isso aqui é maravilhoso contra Viserai. Maravilhoso. Porque muitas vezes você consegue... ele telegrafa o turno dele. Você consegue ver que vai ser um turno de sonata. Começou com Mordred Tide, fez um Reveling Room Blood, sei lá, você tá vendo, vai vir uma sonata gigante aqui e eu vou morrer. Você usa um Pry do seu arsenal em resposta, tira a sonata da mão do cara, o cara simplesmente não tem o que fazer. Beleza, ele vai te bater ainda, te dar um monte de dano com os enchants que ele criou, mas ele não vai ter aquele turnão de sonata e às vezes ele já quebrou a esqueleta dele para isso. Ele perdeu um monte de equipe, gastou um monte de recurso, vai te dar um dano nesse turno, mas você por 0, gastando uma carta do arsenal, zicou o turno do cara. É muito bom. Mas se você tiver num meta que você não tem uma carta muito necessária que você precise tirar da mão do cara, ou seja, um meta menos combocêntrico, eu acho que não tem tanta necessidade disso. Às vezes, por exemplo, contra um Bolting, você consegue enxergar que vem eu esqueci o nome daquela carta, que vem um combo, você vai morrer, né? Como é que é o nome daquela carta do Bolting? Jesus Cristo, que comba, como eu esqueci. Esqueci, paciência. Mas digamos, o Bolt é outro deck combocêntrico, que você pode também, ele telegrafa um pouco quando vem o combo, e aí você simplesmente tira uma peça do combo da mão dele, coisa do gênero. Tem decks que você consegue fazer isso. Talvez contra o próprio Kano seja bom também, porque só de você ver a mão do Kano e tirar alguma coisa ali que ele vai usar com uma bota, uma coisa específica, já é eficiente. Se bem que o Kano pode fazer tudo como instant em resposta ao Pry, né? Então, eu acho que o Pry contra o Kano, se for muito bem encaixado, acho que faz sentido, mas se for mal encaixado, ele vai fazer tudo em resposta e é isso, beleza. Se já tiver umas coisas na pilha, o Pry vai resolver antes de outras coisas, então pode ser bom, tá? Mas você tem que encaixar bem contra um Kano. Mas tantos decks são mais óbvios. Visceral é bem mais óbvio, você consegue ver o turno que ele vai combar e nem sempre você consegue ver, né? Mas a maior parte dos turnos fica bem claro. E aí você telegrafa, já vê a mão dele, vê como você bloca de forma eficiente, tira a sonata dele. Então
É uma carta que eu acho que é uma tech muito específica, mas muito eficiente contra o Viserai. Eu acho que talvez permanecesse aqui contra, independente do Viserai ser o principal deck, talvez se ele tivesse um pouco mais para baixo, isso aqui continuasse no deck, porque ainda assim bloca 3 pitch azul, você consegue encaixar contra outros matches de forma não tão eficiente, mas de forma ok também, pega a informação, te ajuda a bloquear de forma mais eficiente dada a informação que você pegou. Então eu gosto da carta no na Iyslander. Então é a última carta, galera. Eu não vou me estender muito mais aqui, o vídeo deu 54 minutos já, tá? Mas eu espero que tenha ajudado você a ter uma ideia, tá? De como o deck funciona, como é a ideia que ele funcione, então, e por que cada carta tá aqui, tá? De novo, é fato tudo que eu disse? Não sei, galera, é minha leitura da decklist do cara. Posso estar errado, posso estar certo sobre alguns temas. Eu diria que eu acertei mais do que eu errei. Talvez uns 60%, pelo menos eu tenha acertado, tá? Porque já é um começo. Então, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero ter ajudado. A lista eu vou botar na descrição do vídeo, tá, galera? Então, vocês vão ter acesso aí, eu clonei a lista aqui para as minhas listas, então vai estar disponível aí para vocês. Então é isso. Não conhece a Iyslander ainda? Pega, começa a brincar. E quando eu tiver jogado de Iyslander bastante e puder criticar melhor a lista, eu dou um feedback aí para vocês, seja no grupo, provavelmente no grupo do WhatsApp e tal, sobre o que eu mudaria. Aí com convicção, porque vou estar falando depois de ter testado. Nesse momento, não mudaria nada. O cara jogou pra caramba, confiou no deck, eu pegaria o deck dele e falaria, vamos encarar, vamos ver o que sai. Depois de jogar bastante, que eu começaria a brincar ali com as minhas mudanças. Mas, pelo menos um Forked Lightningzinho, eu acho que eu teria ali só para maltratar o psicológico da galera, tá, galera? Espero que vocês tenham curtido e não deixe de se inscrever e dar o like, por favor, hein, galera? Por favor, só peço isso. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!